galera, beleza? Eu sou o Zazá, Juliano Passini. e esse é mais um No Terceiro. E hoje eu vou pedir até... Como é que fala aquela bateria? Nossa, hoje é honra. Ele tá hoje. aqui, ele é tá aqui. hoje, Meu Deus, hoje ele tá é. aqui. Aquele convidado tão esperado por vocês, Exatamente. tão comentado por todos os outros convidados. Todos os A unanimidade. Unanimidade. Vamos fazer uma reverência, unanimidade. Exatamente. Hoje, eu sei que eu sempre falo que a gente recebe aqui pessoas especiais, mas hoje o mito está aqui. Ele que jogou pelo Alphaville e foi comentado em 90% dos nossos episódios. Eu sei porque eu vi todos. Eu tava lá. Ele, o Mito Furucho. Por gentileza, uma salva de palmas para o Mito Furucho. Ele está aqui, meu Deus, hein? Cláudio Furucho, ó. Honra. Reverência. Faz isso. Tudo bem? Bem-vindo. Seja bem-vindo. Tudo bem? Antes de mais nada, vamos fazer o tradicional brinde. Eu não costumo deixar, né? Mas o menino bebe água, né? Tô de moto. A mais Com um licença. no terceiro. Saúde. Saúde. Saúde pra dona Furucho, senhora Furucho. Senhora primeira Furucho dama. presente. Eu sei que eu sempre pergunto, a gente já conversou ali atrás um pouquinho. Sei que começou no mito Alphaville também o time Alphaville é o celeiro de bons jogadores desse nosso Brasilzão. Exatamente. Não é verdade? Vou te perguntar como começou, o que deu na cabeça de começar a jogar rugby? Bom, isso foi há bastante tempo. Eu diria que pelo menos uns quase 40 anos atrás. Eu tinha 12 para 13 anos. E o meu pai tinha um grande amigo dele que o filho dele já jogava rugby pelo Nippon. E aquela época que meu pai, lá do japonês dele, falava alto pra cacete, então via a gente meio largado nos 13, 14 anos sem fazer muita coisa. Ele falou, porra, deixa de ser vagabundo, acompanha ele esse fim de semana e vai ver esse esporte que ele tá praticando. E na época eu já fazia alguns outros esportes, mas eram esportes individuais. Eu lutava karatê e jogava tênis. E eu fui ver o que era esse negócio de rugby. Eu fui para um treino de domingo. Eu me encantei pelo esporte. E eu me recordo que nesse final de semana ou no treino seguinte de domingo, como é que era esse esquema do Nippon? Era um negócio bastante interessante. Aos domingos eles se encontravam às 7h30 na Estação da Liberdade Metrô, os pais de alguns jogadores e mais alguns ex-jogadores de rugby que jogavam no Japão e fizeram essa comunidade aqui no Brasil, colocavam a meninada dentro do carro, iam para o Nippon Country lá no Arujá. O treino começava umas 9, 9h30, ia até umas 10h30, meio-dia e meio. Meio-dia e meio rolava um churrasco e 2 horas a gente vinha para São Paulo quando não tinha jogo. Quando tinha jogo, ficava largado até as 2 ou as 3 horas o jogo e ficava. Eu lembro que eu treinei esse fim de semana, a primeira vez, que eu achei demais. Na semana seguinte, eu não sabia de regra, nada. Teve um jogo, o cara falou assim, você vai lá jogar. O time do Nippon, porra, o mais alto tinha 1,75 m. E o mais pesado devia ter 80 quilos. Contra o Mackenzie, a engenharia, só a molecada de engenharia todo sarado. Eu tinha uns 2 ali que tinha fácil 1,95 m. 2 era difícil, mas 1,90 m, 1,95 m. E a gente colocaram pra jogar de hooker. Que bonito. Bacana, né? Imagina, mas olha, eu fiquei viciado no negócio, joguei, então eu joguei de 78 a 81 no Nippon. E do Nippon, eu lembro que em 80 eu fui convocado para a seleção juvenil, com 15 para 16 anos, e eu fui cortado. 80. Fui cortado na última triagem. E aí? Cara, eu fiquei mordido. Fiquei muito puto. Porque se hoje eu já sou leve, eu tenho 63 quilos hoje, mas na época eu tinha 55 quilos, com a mesma altura. Aí eu fiquei puto da vida, eu falei, eu preciso treinar. E aí naquela ocasião eu comecei a fazer musculação. Então eu consegui não perder a velocidade e em 82 eu fui convocado. E aí o George, que era o técnico da seleção junto com o Aubrey, eles me convidaram para ir jogar no Alphaville. George, que era o técnico do Alphaville. Do Alphaville, era o capitão do Alphaville, era um técnico sul-africano que tinha jogado pela seleção B da África do Sul. Que isso, que absurdo. Só que mais do que um puta técnico, era um líder fantástico.
Fantástico. Ele montou a base da seleção do time do Alphaville, que foi a equipe vencedora na década de 80. Legal. Falando de liderança, é uma coisa que eu costumo perguntar, porque é uma coisa que me move, que eu acho que é muito bacana, até para todo mundo saber um pouco do que traz do rugby para a vida também. Eu acho que é isso, né? No final das contas, resumindo, é só um esporte. Você é o dirigente de uma grande empresa aqui, a FK Equipamentos, lidera muitas pessoas. O que você trouxe, até para a gente fazer essa ligação, o que você trouxe da sua experiência, da sua vida com o rugby todos esses anos para esse lado empresarial, liderando pessoas na empresa, no dia a dia como profissional? Antes de liderar, você precisa aprender a ser liderado, ou seja, você vê bons líderes e maus líderes, mas você tem que aprender, antes de mais nada, a respeitar os líderes. Uma vez que isso foi dado, foi se legitimado essa posição de líder, respeite. Acertando ou errando, respeite. Então, puxa, esse foi um grande aprendizado. E você falou isso daqui, uma coisa que me veio à cabeça. Ele tem a mesma idade que eu, se tem, talvez ele é de 63, eu sou de 64. O João Português. Ele foi o meu... Ele era o 9 do Alphaville, eu era o 10 do Alphaville. Ele foi capitão muito tempo do Alphaville. E ele dirigia os treinos junto com o Edilson, a cúpula que dirigia o Alphaville, o Alphaville vencedor. Antes disso teve um capitão Caio e outras pessoas. Mas o tempo decanta as coisas interessantes. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Edilson, mas particularmente a liderança do João Português é um cara que fala pouco, fala baixo, mas é um puta líder. Hoje, eu como dirigente de empresa, eu gostaria de ser sócio desse cara, porque esse cara, com certeza, ele liderando qualquer equipe, desde que ele compre a visão daquele negócio, ele vai fazer um time vencedor. Então são essas coisas que a gente aprende com o rugby. Você vê de outras equipes, que você vê nos momentos críticos, um líder, uma palavra, um olhar, um gesto de apoio, fazer com que o time suba, ou um gesto errado, ou de crítica errada, de forma imatura, o time se desmonte. Então são os grandes aprendizados nesse sentido. E eu, sem dúvida alguma, trouxe para a vida. Eu, sem dúvida alguma, eu comecei a dirigir a FK em 92. Eu fui por muito tempo, eu ainda sou muito mais chefe do que líder, eu acho. Mas sem dúvida alguma, todos os dias a gente tenta se criticar para tentar entender, deixar de ser chefe para ser um líder. Na verdade, o que você, pelo menos o que a gente, a maioria das vezes ouve aqui, é retirar o melhor de cada pessoa, né? A liderança, que é o que a gente tira do rugby, né? Pelo menos é o que a gente ouve aqui a maioria das vezes. Mas eu acho que a gente, antes de mais nada, para ser um líder, você tem que ser um líder de você mesmo. E o que eu digo de ser um líder? Eu acho que aí, estou viajando um pouquinho, e aqui eu quero, já que eu tenho a oportunidade de tocar alguns jogadores, vai lá, eu diria o seguinte: antes de você cobrar da equipe, cobre-se de si mesmo. Ou seja um melhor atleta, seja um melhor ser humano. E para ser um melhor atleta e um ser humano, você tem que olhar para si mesmo. Aquilo que você acredita que você é versus aquilo que você é de verdade. Sempre tem um gap. Então, primeiro, qual é o problema? Aquilo que você acredita que é versus aquilo que você acredita e aquilo que você é. Qual é o problema do mal hoje, no meu entendimento? Primeiro de tudo, todo mundo acredita que é, mas não tem essa curva de baixo que é aquilo que ele é. Ele não tem essa autocrítica para enxergar isso daqui. O espelho que a gente estava falando ali fora. Exatamente. Agora, uma vez que você tem essa autocrítica, a beleza da vida está no quê? Você pegar aquilo que você é, você desenvolver os seus gaps e chegar aqui. Uma vez que você chegou aqui, você pega essa curva e fala assim: eu posso ser um pouco mais. Joga isso para aqui. E assim você vai crescendo de tal forma que você se torna um ser humano melhor. Exatamente. Em você fazendo isso para você, naturalmente as outras coisas vêm para você no sentido de você ser uma referência, você se torna um líder. É pelo exemplo. Eu acho que é por aí. E aí eu volto a falar de algumas pessoas. No rugby a gente vê, você vê as pessoas que hoje estão dirigindo o rugby no Brasil, são os puta líderes também. Então cada um está fazendo a sua parte. O trabalho que vocês estão fazendo é a mesma coisa, absolutamente. Sem dúvida alguma, vocês estão semeando o melhor. É por aí. Obrigadão. Bom, agora quebrando com tudo isso aqui, a seriedade, vai lá. O mito Furushi foi citado, como eu disse antes, em vários episódios aqui. A gente sempre... 110% dos episódios. Eu falei 90%. Se é o mito, ele é citado mais do que acontece. Se ele não é citado aqui na frente, ele é citado nos bastidores. Entendeu? O cara é o cara.
Então, hoje a gente tá dando a chance pra ele. A gente vai falar. apanhar aqui, né? Ele lutou karatê. Karatê, Ele lutou karatê. Eu tô atleta. aqui assim, ó. Então, a gente vai dar chance pra ele queimar alguém. É simples assim. O Marcelo Amick veio aqui, queimou geral. E a gente vai dar a chance dele hoje Puta, queimar pra alguém. queimar Não alguém? sei, Não, não não precisa é queimar alguém. Eu tô aquela- brincando. Eu falei aquela queimar, mas historinha. Ah, Que, sei lá, às vezes compromete, mas sem querer. É lógico, sem Mas, querer. A gente não Alguns quer casamentos aqui escandrados, né? criar... cara, tem uma história que me veio assim. Assim como a senhora Furucho, que até se manifestou no comentário do Firmino, colocando alguns pontos, alguns pingos nos is sobre a história que o Firmino falou do Daniel Carter, né? Eu sou o Daniel Carter. Tem alguma história engraçada aí? Tem uma ou outra história. Primeiro, sul-americano, eu acho que de 89, tava o Diego Padilha, Do clã Padilha. do clã Padilha. Também 100% um citado. puta jogador, uma referência. Me ensinou muito. Esse cara me ensinou muito. E ele tava dormindo, acho que no quarto com o francês, que era um dirigente. E porra, esse francês era mais amigo da gente do que dirigente. Então, e só bandido querendo sacanear ele. A parada é o seguinte: todo Só mundo bandido. pega a fronha, põe na cabeça, faz 2 furinhos. Nós vamos entrar no quarto do Diego, o Diego vai deixar aberto. Meia-noite a gente entra lá e entra a galera inteira, todo mundo de fronha na cabeça, meio triangular, um lençol branco, Ku Klux Klan pra pegar o francês. Que o cara é todo bronzeado. Pegamos o francês, já amarramos, deixamos ele pelado. Amarramos ele pelado com as mãos pra trás, sentadinho, no negócio do elevador, pá, no térreo, desce ele no térreo. Assim. Essa história não vai poder, isso aqui é um programa de família. Quem falou isso? É uma Francês, programa familiar. simplesmente, francês. Como ele chama? Como ele chama? Maurício. Maurício. E essa é uma história que me veio de sopetão. Vocês colocaram o cara no elevador e voltou pra ir pro térreo. Não vou dar nomes, Aham. teve gente que fez a baixaria Tá apontando a de ele, então. deixar uma bomba no quarto do Diego e do francês. O Diego depois falou: caralho, quem foi? Filha da mãe, que me deixou um presente, me deixou um chocolate, ou seja, os caras chegaram, tiveram a mãe de colocar no celofane, Mentira. deixaram Mentira. o cheiro ali dentro, embaixo da cama, mocosado, e os caras, o francês volta, o Diego volta, estão dormindo à noite. Fala, meu, porra, que cheiro é esse? Que isso? Não, Nada que inclui o... Quem que falou dele? Nada que inclui o Firmino? nada que inclua o Fernando. Nada que inclua o Firmino? Não, o Fertio, eu lembro que eu tinha 16 para 17, o Fernando devia ter 8, 9 anos. Não, o cara já era da minha altura, né? E eu já era muito próximo da família dos Padilhas, passava o fim de semana, dormia lá e tal, não sei o que, mas o Fernando era um menininho. A primeira chuteira Tiger que eu tive, eu consegui ganhar uma segunda chuteira quando a primeira estava razoavelmente nova. Eu dei de presente pro Fermi. Calço 30, na época eu calçava 37, hoje eu calço 38, mas eu dei uma chuteira 37, o Fermin ainda ficou 2 dedos. O moleque me calça hoje 45, né? Mas a primeira chuteira dele foi uma 37 da Essex, eu lembro disso. O Fermin eu tenho isso a falar. Ou seja, o menino jogava mais futebol do que rugby, e hoje é um puta jogador de rugby, foi um puta jogador de rugby, mas na época ia lá assistir como tiete, junto com a família Padilha. Mas manda ver a segunda história engraçada aí. Puta, a segunda história é a continuação da primeira história que o Fê falou aqui. A primeira história foi aquela história que eu tava no check-out do hotel na Nova Zelândia. Eu tava fazendo check-out e de repente, pra nossa puta surpresa, a seleção da Nova Zelândia estava hospedada no mesmo hotel que a gente. A gente ficou 2 dias na volta, a gente tinha feito o tour do Mundial e na volta, pra gente ir embora, eu passei 2 dias junto com a seleção neozelandesa. Só que o Dan Carter tinha sofrido o estiramento, ele estava fora, então não estava junto com a delegação. A minha mulher foi comigo, na época não era minha mulher, falou, pô, eu quero assistir esse Mundial de Rugby com o Dan Carter. Ela tá aqui pra se defender. E aí, nessa história toda, tô fazendo check-out, porra, 3 caras, tá, o loirinho, que é o Scrum Rafa, o Dan e mais um cara que eu não me lembro. Só, porra, olhando ela. E aí ela chegou pra mim e falou assim, quem são aqueles caras que estão olhando? Tem uns mané aí me olhando, né? Você não tá vendo quem é? O teu queridinho
queridinho Dan Carter. Teu queridinho. E aí eu cheguei, já colei no Dan Carter e falei assim, ô Dan, dá licença. Qual que é a sua, meu irmão? O malandro. Eu não sei da onde que você sabe da onde é esse país, mas eu venho de um país chamado Brasil. Acredite se quiser, a gente joga rugby. E eu vim aqui prestigiar a Copa do Mundo, mas mais do que eu vir aqui, a minha esposa quis vir aqui por causa de você. Ele já ficou, puta, that's embarrassing. Não sei o quê. Você se importa, se por favor ela tirar uma foto com você, bom, toca ela pra tirar a foto junto com o Dan, os outros dois caras. Tá a foto dela assim, ó. Do lado do Dan Carter. Tá confirmando. Bom, no final eu cheguei pro Dan e falei, Dan, se porventura um dia você for ao Brasil, eu faço questão de te receber, posso te receber de forma oficial ou oficiosa, se você quiser passar de forma anônima. Isso foi em outubro no Mundial. Final de janeiro eu recebo um e-mail do Dan falando assim, Hello Claudio, this is Daniel Carter. I don't know if you remember me, but we met in the last Rugby World Championship. Falei assim, eu estou indo de lua de mel, vou dar uma passada no Brasil. Se você pudesse, eventualmente, me indicar alguns lugares, seria fantástico. Eu vou te receber assim, agora, assim, assado. Agora posso fazer um comentário? Não um comentário, uma pergunta. Você me contou essa história assim... Deixa eu contar O que é receber esse e-mail? O que é, tipo... O que passa? Porque imagina se você tá no seu computador, de repente você atualiza e chegou um e-mail do Dan Carter. Do Dan Carter. Simplesmente. Pô, não. Primeiro, o que mais me chocou A gente tem que foi chamar ele aqui, né? tem que chamar o cara aqui. A humildade, você vê que isso é do rugby. Então não existe... O Dan, ele é o que é por causa do time dele. Né? Ele, sem dúvida, joga um bolão. Mas ele não jogaria esse bolão se não tivesse uma equipe por trás suportando ele. E a humildade, e isso não sobe na cabeça dele. Então, isso é o mais gostoso, isso é o maior aprendizado. Você vê que o cara faz xixi, toma banho como a gente, é mais um jogador que tem o prazer de jogar rugby. É isso eu acho que é beleza. Faz o cocô no celofane. Bom, anyway, o fato é que quando eu recebi isso, eu tinha um evento profissional que eu fui para os Estados Unidos e falei, Fermin, eu deixei tudo acertado, falei, Fermin, tá aqui a chave do meu carro, você vai lá buscar. Ele estava chegando no Porto de Santos. Então você vai lá, busca o Dan Carter pra mim, pega ele e faz esse favor, né? Faz esse favor. Nesse vê se dia, dá pra quebrar meu voo estava chegando às 10 horas e ele estava chegando às 8 no Porto. Meu voo chegou meio-dia e meio, eu cheguei para almoçar com eles. Mas o Fê foi buscar. Uma passagem engraçada do Fê. O Ferminho ali recebendo o Dan, antes de receber ele com a plaquinha assim, Daniel Carter, no Porto. Eu adoro passar trote. O Ferminho me conhece das antigas. Ele nessa hora que estava com a placa ali dentro da placa, ele falou assim, cara, e se isso for o trote? Mas essa dúvida passou rapidinho, porque o cara apareceu rápido. O fato é que rolou isso, puta, fizemos um almoço, o Ferminho rodou com os caras o dia inteiro. E eu contei essa mesma história de como eu havia conhecido o Dan Carter para a esposa dele. Né? A Honor. Aí acabou o casamento. Não, porque, mina, gente boa, o cara acabou de ter filho e tal, não sei o quê. Isso foi em fevereiro. No final desse ano, ou seja, 2012, janeiro de 2012, de fevereiro, eu fui com a minha família para esquiar. E estava nos Estados Unidos. Puta, meu. Essa é mais engraçada, a gente você vai falar que eu estou inventando. Tô lá esquiando, passo 2, 3 dias, meu, quem eu vejo? Passou o primeiro dia, eu falei, não acredito. Passou o segundo dia, eu falei, cara, eu tenho que falar com esse cara. Tava o Pichot e o Ronceiro. Caramba. Tava o Pichot e o Ronceiro ali esquiando, pô, os pubs nesse esquema. Aí teve um quarto dia que eu vi o Pichot e o Ronceiro, eu falei assim, dá licença. E eu tava com uma galera que faz corrida de aventura, é triatleta e tal, não sei o quê. Cheguei pro Pichot e falei, Pichot, dá licença, eu te admiro pra cacete, você jogou muito no último Mundial. Mais um grande líder, né? Mais um puta líder. O Ronceiro só cumprimentei e comecei a trocar ideia com o Pichot. Ah, Ronceiro sai fora. Não. Mas eu trocando. E o Pichot começou a falar assim, porra, o ano passado, quando ele tava fazendo a lua de mel, ele saiu da tua casa, de Buenos Aires, eu sei que ele passou com você, e eu recebi ele em São Paulo. Primeiro, Pichot, malaca, ele já falou assim, vamos ver qual é que é. Ligou na minha frente, eu tô com o Furu, qual é teu nome? Furucho. Porra, manda um abraço. Pô, aí ele já mudou. Já quebrou as pernas também. O cara não tá dando de garganta. E a gente conversando, pô, o Toma cara não essa, tá dando Pichot. de garganta e tal, não sei o quê. Meu, vem a galera que tava viajando comigo, que é triatleta, não sabe porra nenhuma de rugby.
Você não vai acreditar o que esse cara teve a manha de O fazer. quê? Ele chegou pro Pichot e pro Ronceiro e falou assim: olá, este chico, falando um puta portunhol torto pra cacete, Cueca. es un gran jugador de rugby no Brasil. Juega mucho. Falando pro Pichot e pro Ronceiro. Meu, um puta falando pros caras como se eu fosse alguma coisa. Simplesmente os melhores jogadores da Argentina ali na minha frente, ele querendo jogar moral minha pra cima dos caras. Para, Os caras estão ligando. Tô ligando, tô querendo saber. Meu, olha as histórias. Hoje é recorde de ligações. Hoje É brincadeira, é brincadeira. Mas é muito A legal. vergonha que eu passei, meu. Eu falei, Valner, fica quieto. Hoje conhecemos o mito, la legenda. El mito Furucho. Nos divertimos muito com as suas histórias, Furucho. Foi um Obrigado. prazer receber você. Foi um aqui. prazer muito grande. muito Juliano, legal, obrigado pelo Como convite. sempre. E continue disseminando esse trabalho maravilhoso. E que vocês tenham muito sucesso no Mundial e que vocês tragam histórias maravilhosas pra gente. Com certeza a gente Tá? vai se Divirtam-se esforçar, né? muito. Obrigadão. Obrigado e parabéns pelo programa de vocês. O último, deixei um golinho aqui pro último brinde. Cheers. Galera, até o próximo episódio. Até a próxima. Gravado Obrigado, aqui no viu, melhor Juliano? pub do mundo. All All Black Black. Pub. All Blacks, né? Boa. Obrigado, galera. Obrigado, gente. Obrigado, cara. Tá gostando do programa no terceiro? Então curte, compartilha, comenta e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quer saber mais sobre Alma Rugby? www.almarugby.com. O programa no terceiro é apoiado pelo All Black Pub, o melhor pub de São Paulo. Alma Rugby, mais que um esporte, um estilo de vida.